O Bolsonaro visivelmente não está bem. Ele tá com algum problema porque ele voltou a ter ataques públicos de choro. Ele estava no almoço, encontrou o médico dele, se emocionou e começou a chorar. Por que ele tá chorando? É por causa de Marielle? É por causa do STF? Ou é porque ele tá trabalhando? E a gente sabe que não existe castigo pior para o Bolsonaro do que ter que trabalhar. Mas ele já tinha apresentado alguns descompassos psicológicos naquele discurso do Translocado na filiação do Fernando Holliday ao PL. Tudo isso está muito estranho e também mostra que o Bolsonaro não tem absolutamente mais nada para apresentar como oposição do que histeria, barulho e gritaria. Eu vejo que esse tipo de discurso não expande a base bolsonarista, mas pode ser uma estratégia do PL para a manutenção do capital político do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro está chorando tanto? É medo da prisão ou por causa do medo do trabalho? E você acha que isso é uma estratégia ou não por parte do Bolsonaro? Deixe seu like se você curte quando ele tem esses chiliques públicos e claro, se inscreva no canal. Eu já tenho reparado esse descontrole do Bolsonaro desde aquele episódio da filiação do Fernando Holliday no PL. Porque o Bolsonaro, ele se mostrou visivelmente abalado. Ele está com algum problema psicológico, isso está ficando nítido. Porque no discurso do Bolsonaro na filiação do Fernando Holliday, ele adotou uma postura muito diferente da tradicional e padrão que ele estava adotando nos últimos dias. Porque ele estava mais tranquilo, podemos colocar assim, estava menos raivoso, estava menos bélico, não estava atacando o TSE nem o STF, mas agora ele voltou a atacar. Ele atacou de modo translocado o Lula, o Fernando Haddad, chamou o Lula de jumento, de analfabeto e atacou até mesmo a reforma tributária, algo que o Valdemar Costa Neto já havia solicitado para o Bolsonaro não fazer. Inclusive fez isso público em uma entrevista. Não sei o que está acontecendo. Esse descontrole começa a aparecer logo após o avanço das investigações do caso da Marielle. Para mim, ele está com um visível abalo psicológico. E depois ele chorou em público. Um dia após o discurso do Fernando Holliday, o Bolsonaro se encontrou em um almoço. Teve um almoço, estava lá o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, isso tudo em São Paulo. Tava o Cláudio Castro, tava o Frederic Vassef, o Anjo, alguns empresários. E lá pelas tantas do almoço, o Bolsonaro se encontrou com um médico que o operou em 2018 após o caso do Indy Juiz de Fora. E aí o Bolsonaro viu o médico, se emocionou e começou a chorar. Na frente de todo mundo. Ele não sabia que o médico estaria lá, mas ele se emocionou. E ele começou a falar, não, ele me reviveu, graças a ele eu estou vivo. Tudo bem, eu não tiro o Bolsonaro o direito de se emocionar, mas eu também tenho o direito de estranhar, porque o caso de Juiz de Fora foi há quase 5 anos. E o Bolsonaro se encontrou com o médico dele em outras oportunidades. Ele já teve que passar por outros procedimentos com esse médico. Teve o caso lá que ele teve uma obstrução intestinal, o médico saiu dos Estados Unidos, veio até o Brasil para atender o Bolsonaro. Então assim, se fosse a primeira vez em 5 anos, ótimo, tá justificado a emoção. Mas agora, depois de tantas vezes, tantos encontros, isso mostra que o Bolsonaro ele está muito abalado. E a foto que ele tirou, a forma como ele abraça, parecendo um semblante infantil, como se estivesse abraçando o pai, como se estivesse abraçando um protetor, mostra que alguma coisa está muito esquisita. E um dia após esse choro do Bolsonaro, esse encontro com o médico dele, do caso de Juiz de Fora, as redes bolsonaristas voltaram a propagar desinformação, distorções sobre o caso do Adélio Bispo lá em Juiz de Fora. Porque o Bolsonaro compartilhou nas suas redes sociais um trecho de uma entrevista do José Dirceu falando que Juiz de Fora teria sido um erro nosso, ou seja, um erro do PT. Ou seja, mas não foi isso que aconteceu. Não foi essa a conotação do José Dirceu. O Dirceu estava falando sobre a derrota do PT em 2018. E ele também estava listando os erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores. E falando os motivos que fizeram com que Bolsonaro fosse vitorioso. E ele falou o caso de Juiz de Fora, os nossos erros. Então ele apenas fez uma lista, uma listagem. E aí, claro que o Bolsonaro pegou, distorceu os fatos, como é típico do bolsonarismo. Só que e é interessante, né? Porque esse caso de Juiz de Fora e também o caso do Celso Daniel sempre voltam à tona quando nós temos Marielle Franco na jogada. Eu vejo que o que o Bolsonaro tem a oferecer como oposição é só isso. É baixaria, é distorção, é gritaria, como ele fez na filiação do Fernando Holliday.
São essas distorções, no caso de Celso Daniel, no caso de Juiz de Fora, e absolutamente mais nada. É um retorno à pauta ideológica. Aquela pauta de combate às esquerdas, aquela bobajaiada toda e grande que nós tivemos ali por volta de 2015, 2016. Ah, mas foi com essa pauta que o Bolsonaro venceu 2018. Não, não foi. Não foi. Essa pauta sedimentou o Bolsonaro, o projetou nacionalmente, mas o Bolsonaro ele só consegue ganhar corpo e expandir a sua base com o Carluxo transformando o Bolsonaro em um vingador antissistema ou no revolucionário, porque naquela época a crença brasileira com as instituições estava muito baixa, então o Bolsonaro ele era visto como sendo esse revolucionário. Só que tudo isso não expande a base bolsonarista. Mas tudo isso pode ser uma estratégia do Valdemar Costa Neto para evitar que o Bolsonaro perca capital político dentro da base bolsonarista. Então vamos adotar esse discurso ideológico, vamos adotar esse discurso bem bolsonarizado mesmo, para que a gente possa manter assim a nossa base e depois, lá na frente, a gente possa expandir para além desse bolsonarismo mais radical, somando essas pessoas que nós poderemos trazer com Michele Bolsonaro. Porque vocês sabem que o discurso de Michele é um discurso muito mais envolvente do que o próprio discurso do Bolsonaro, com um grande potencial de cooptar principalmente as donas de casa e as mulheres, né, que acabaram derrotando o Bolsonaro na disputa de 2022. Pode ser uma estratégia do Valdemar Costa Neto, não descarto isso, mas não sei se é uma estratégia tão inteligente. Eu vejo que o Valdemar Costa Neto ele tá cometendo um erro muito sério, porque ele talvez não tenha outro caminho, né? Já que estamos com o Bolsonaro, vamos com esse caminho mesmo, agora não tem mais volta. Ou pode ser que ele não esteja percebendo a furada que ele está se metendo. Porque quanto mais bolsonarizado o PL e o bolsonarismo estiverem, mais fraco estará o próprio Valdemar Costa Neto e as chances dele de continuar mandando no partido. Porque vocês sabem que há uma grande disputa interna no PL pelo controle partidário, porque os bolsonaristas querem dominar o partido. Além disso, o Valdemar Costa Neto ele pode estar cometendo um outro erro pela exclusão do Carlos. O Carlos, como nós falamos, foi aquele que conseguiu expandir a base bolsonarista para além dos radicais bolsonaristas do discurso ideológico. O Carlos ele entende a cabeça do fracassado brasileiro como ninguém. E a mente do fracassado, que é aquela pessoa que teve um insucesso na vida, não conseguiu superar esse sucesso e ficou ressentido, é um terreno muito fértil para a fertilização do bolsonarismo. Então eu vejo que é um erro ali do Valdemar Costa Neto. E por mais, enquanto Bolsonaro fica atacando, propagando notícia falsa, os seus apoiadores continuam sendo presos. Porque nós tivemos uma prisão feita pela Polícia Federal do Alan Frutuoso, que é um influenciador bolsonarista que estava tentando fugir, segundo as informações da imprensa, para a Argentina. Nessa fuga, a Polícia Federal identificou que havia ali um problema contra ele e ele acabou sendo detido no aeroporto do Rio de Janeiro. Então, o Alan Frutuoso, que é você deve ter visto, ele é um gordinho meio japonês, né, meio mestiço, ele foi preso. E o Bolsonaro tá deixando, né? Ele só menciona esses casos das prisões quando lhe é pertinente, mas ele não tá nem aí para os seus apoiadores. Ele quer mais é que esse povo acabe se lascando por tê-lo apoiado. Ele foi acusado, né, de ter suspeito de ter invadido a sede da Polícia Federal lá no dia 12 de dezembro, né, quando houve aquele episódio bárbaro dos bolsonaristas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Mas agora que o Bolsonaro presta depoimento lá praticamente toda semana, ninguém vai lá protestar em favor de Bolsonaro. Algo minimamente estranho, como é também esse descontrole emocional do Bolsonaro.